Jerusa, que é terapeuta ocupacional, né? O Lucas, Jerusa Chamum Jerusa Chamum, e o maravilha, Lucas Soares. ótimo. E o Lucas é da área da É, psicologia, né? é, Isso. Para falar de um tema extremamente importante para nós, né? E quero até salientar, o governo do estado recentemente publicou aí ações, né, com relação à questão autista, né? E para nós é muito importante e gratificante que a gente tenha aí uma manhã de muito conhecimento, muita troca, né? Essa que é uma situação às vezes desconhecida para muitos, né? Então, fiquei muito feliz na proposta aí da doutora Maribili, da doutora Milka, que a gente possa trocar, né, esse conhecimento. A nossa dinâmica aí, obviamente, o doutor Milka vai transmitir, mas não podia deixar de me fazer presente aqui, agradecer, né, principalmente a disponibilidade de vocês para tratar desse tema aí, que certamente vai ser enriquecedor. O que eu quero dizer, para concluir, sintam-se acolhidos, né? Sintam-se acolhidos pela Obrigado. militar, embora tenha essa carga militar no nome, né? É muito acolhedor. Tá bem? Deixo aí, Pode então, deixar. a coordenação dos trabalhos aí, a doutora Milka e a doutora Maribel. Obrigado. obrigado, presidente. Doutora, então, conforme combinado, eu vou fazer a abertura, né? Depois a senhora faz o fechamento lá. Queria, primeiramente, apresentar os nossos dois palestrantes. Inicialmente, a Jerusa Chamum Jobim, terapeuta ocupacional pelo IPA, pós-graduanda em transtorno do espectro autista pelo CBI of Miami. Depois ela explica para nós o que significa essa sigla, CBI. Trabalha com o programa TEACH e é diretora e proprietária da clínica Espaço Crescer. Conheço a Jerusa, acho que já tem o quê, Jerusa? Acho que 20 anos. uns 20 anos, por aí. E queria também apresentar o Dr. Lucas, a doutora Jerusa, e o Dr. Lucas Mendes Soares, graduado em psicologia, pós-graduando em análise de comportamento aplicada a transtorno do espectro autista, e DI, que depois ele explica para nós o que é esse DI, que está aqui no site, não sei o que é. Psicólogo clínico, supervisor e gestor institucional. Eles vão nos brindar aí com uma palestra, né, uma fala, enfim, um colóquio aí sobre compreendendo o transtorno do espectro autista. E nós temos, não sei se está na sala, mas nós temos um servidor, que é um bacharel em Direito, assessor jurídico, que é o Dr. Ricardo, que ele tem transtorno autista. Foi meu servidor, excelente pessoa, né? Uma pessoa muito querida, gosto muito dele. E então acho que vai ser bom para todos nós assim compreender um pouco, né? Porque ainda para muitas pessoas o transtorno do espectro autista é algo que a se saber, a se conhecer, né? A se descobrir, enfim, que nós ainda não sabemos exatamente o que é e como, e na mais das vezes, como lidar com o transtorno do espectro autista, né? Tem as suas peculiaridades, né? As suas rotinas que às vezes nos cansam, né? Aquela rotina cansativa, assim, a gente tem que respirar fundo, suspirar, às vezes dá vontade de sair correndo, né? Dá vontade de sair correndo porta fora, assim, sem olhar para trás, né? Mas aí a gente respira fundo e vai de novo, né? É como eu digo, respira e vai de novo. Então, com muita alegria aí, que eu passo, então, a palavra, acho que, não sei, vocês, agora, quem que vai falar primeiro, enfim, mas eu passo a palavra para ambos, então, a doutora Jerusa Chamum Jobim, doutor Lucas Soares, para nos brindarem aí com a apresentação. Então, eu começo, depois eu passo para a Jerusa também. Bom dia a todos, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico, como o Dr. Elmilcar falou.
Eu atendo exclusivamente autistas adultos e também sou gestor da unidade Kids da Espaço Crescer, que é a clínica onde a Jerusa é a diretora. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? É muito importante espaços como esses para a gente compartilhar conhecimentos ainda mais sobre o autismo, que ele ainda é considerado algo muito misterioso, né? Poucas pessoas ainda sabem sobre o que realmente é o autismo, né? Então, eu e a Jerusa, a gente separou alguns tópicos que a gente julgou ser importante, sim. A gente vai falar, no geral, assim, sobre o transtorno espectro autista, um pouquinho sobre os critérios diagnósticos, como esse diagnóstico é realizado, como os familiares buscam o tratamento, né, após o diagnóstico, como é o impacto do diagnóstico nas famílias, quais são os tratamentos, as intervenções disponíveis, e também vou trazer alguns dados e o que a gente sabe hoje sobre o autismo, né? E no final disso, acho que a gente pode abrir para algumas perguntas também. Então, para a gente começar a falar do transtorno espectro autista, eu acho interessante trazer um breve histórico, assim, de como surgiu, de como se consolidou, né? Então, a primeira vez que o autismo ele foi descrito foi em 1943, nos Estados Unidos, por um médico austríaco chamado Leo Kanner. Depois, em 1944, um também médico austríaco, Hans Asperger, ele descreveu na Áustria uns sintomas de autismo parecidos com os que Kanner também tinha descrevido, mesmo que os dois nunca tenham se encontrado. Depois, bem mais tarde, em 18 de outubro de 1961, lá no Reino Unido, uma mãe chamada Ellen foi a um programa de TV da rede BBC de Londres para falar sobre o seu filho, que se chamava Joy. Joy, na época, tinha autismo, e apesar do autismo naquela época ser praticamente desconhecido, né, a entrevista de Ellen, ela provocou um tremendo impacto. Tanto é que no final do programa, a rede BBC recebeu mais de cartas de pais que se identificaram nos seus filhos os mesmos sintomas e características que a Ellen trouxe, né, na entrevista. Então, essa conscientização toda que foi gerada pela entrevista, ela fez com que os pais se reunissem na casa de um deles, e no início de 1962 foi fundada a primeira associação no mundo de pais e crianças com autismo. Então, basicamente, quem começou na luta pelo movimento autista na busca de direitos, né, foi as próprias famílias. Então, o conceito de autismo. O transtorno espectro autista, também conhecido como autismo ou TEA, ele é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico e é identificado por várias características que são variáveis. Dentre elas, a gente pode citar a dificuldade de comunicação e interação social, o atraso no desenvolvimento motor, a hiper ou a hipossensibilidade sensorial, aos estímulos sensoriais, né? Comportamentos metódicos ou repetitivos de comportamento, padrões inflexíveis de pensamento e dentre outras características. No entanto, com a atualização do DSM-4 para o 5, a gente incluiu a palavra espectro. Essa palavra espectro, ela remete justamente a uma infinita possibilidade de características, ou seja, cada indivíduo ele pode apresentar comportamentos singulares em menor ou maior grau, de forma conjunta ou isolada das demais características. Por isso que a gente diz que a gente não pode comparar uma pessoa autista com outra pessoa autista, porque tem uma gama de subjetividades. Como o doutor Almica falou, tem desde um autista mais funcional, digamos assim, que consegue uma graduação, enfim, como outros que são um pouquinho mais severos, que vão ter um pouco mais de dificuldade em algumas habilidades. E um déficit bem importante, assim, que é bem presente, é o déficit na comunicação social. Pessoas com autismo, eles tendem a ter a dificuldade na teoria da mente. Essa teoria da mente, a gente chama que é uma habilidade de atribuir estados mentais a si próprio e aos outros, e de compreender que os outros possuem crenças e desejos e intenções que são distintas da nossa própria. É a gente entender que o que eu estou pensando é diferente do que vocês estão pensando, e conseguir fazer essa ligação. Tendo dificuldade nessa teoria da mente, essas pessoas autistas elas podem ter dificuldades relacionadas a principalmente conseguir perceber o que está passando na cabeça do outro e perceber as sutilezas nessa interação. E só para a gente fazer um paralelo, as pessoas neurotípicas, e quando eu falo neurotípicas, eu estou falando de pessoas que não são autistas, que não são neurodivergentes.
Então, as pessoas neurotípicas, elas já conseguem consolidar essa teoria da mente a partir de 1 ano de vida, mais ou menos. Elas já são capazes de entender a intenção dos outros. Dito isso, a gente entra um pouquinho na parte dos critérios diagnósticos. Hoje, a gente tem o DSM-5, que é um livro, é um manual de transtornos mentais que elencam alguns critérios diagnósticos para a gente dizer se a pessoa tem o transtorno ou não tem. Aí eu vou falar um pouquinho desses critérios diagnósticos. O primeiro deles, precisa haver um prejuízo persistente na comunicação e na interação social em múltiplos contextos. Precisa haver padrões estritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, e isso tem que estar escrito atualmente ou descritos na história desse indivíduo. Precisa haver um prejuízo clinicamente significativo na área social, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento do indivíduo. Esses sintomas, eles precisam estar presentes desde a infância inicial, mas eles não precisam ser evidentes até que as demandas ultrapassem a capacidade da criança. Ou seja, eles não precisam estar presentes até a pessoa precisar depender daquela habilidade. E esses sintomas, eles não podem ser melhor explicados por outros transtornos, como deficiência intelectual, que é o DI, ou atraso global do desenvolvimento. E o DSM também, ele traz níveis de gravidade do autismo, né? Que é o leve, moderado e o grave. Basicamente, os níveis de gravidade, ele vai estar de acordo com a dependência que esse sujeito vai ter de alguma outra pessoa na sua funcionalidade de vida. Agora eu vou passar um pouquinho para a Jerusa, que ela vai falar um pouquinho sobre como esse diagnóstico é realizado, como é feito, né? Então, eu sou a Jerusa. Oi, alguém ia falar? Eu só ia pedir licença aqui para dizer que também está na sala aqui conosco, né, o desembargador Brum e o desembargador Mor, né, que nos honram aí com suas presenças. Agora eu aprendi o que é o DI, o DI. agora eu aprendi o que é o DI. É que o nome é muito grande, né? Da gente abrevia. Tá bom. Vamos lá, Jerusa. Tá, eu sou a Jerusa, eu sou terapeuta ocupacional. Eu me formei em 2000 e desde 2000 eu trabalho, então, com este público. Mais alguma informação da minha... Eu sou super suspeita, né, porque eu amo trabalhar com autista. Eu sou a diretora da Clínica Espaço Crescer e vou falar um pouquinho para vocês agora sobre como é que é realizado o diagnóstico. O diagnóstico, ele é um ponto de partida para a gente conseguir fazer um projeto de estimulação e os estímulos adequados, de acordo com o comprometimento intelectual e cognitivo de cada... Eu falo criança porque geralmente o diagnóstico é feito em criança, mas hoje em dia tem muitos adultos que estão fechando o diagnóstico só agora. Não tem exames de laboratório ou de imagem que comprovem que, assim, vai fazer um exame de... eu acho que é autista. Não tem exames, é um diagnóstico clínico, que ele é feito normalmente por um neuropediatra ou psiquiatra infantil. Ele faz uma entrevista com a família ou o cuidador, né, porque às vezes eles passam mais tempo com cuidadores do que com a família. Então, todas as pessoas próximas a essa criança passam por essa entrevista. E de observar o comportamento dessa criança. E é assim que se fecha um diagnóstico. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais rápido a possibilidade de intervir e modificar o transtorno e o curso do desenvolvimento dessa criança. Ela não vai sair de dentro do espectro, mas a gente pode trabalhar para que ela se desenvolva cada vez mais, tenha mais independência dentro do espectro. Então, como eu já disse, né, é clínico, com entrevista com pais e cuidadores, informações de outros contextos também, como é que é na escola. Às vezes a escola se dá conta de alguma dificuldade da criança, porque o que chama a atenção dos pais para eles irem atrás do diagnóstico? A ausência de fala. Isso é a coisa mais comum para os pais se darem conta que tem alguma coisa diferente e irem atrás do diagnóstico.
Mas, às vezes, na escola, as professoras se dão conta, mas espera aí, tem alguma coisa que não está fechando, ou ele não brinca com os pares, ou, né, ele tem algum atraso que é diferente do nível de desenvolvimento dele. Daí a escola encaminha para um neuro, né, e inicia o processo do diagnóstico. Também se faz a revisão de outras patologias, para ver se tem comorbidades ou se pode ser um outro transtorno, que é perímetro encefálico, avaliação auditiva, porque muitas vezes a criança pode ter problema auditivo e estão achando que porque ela não olha, porque chama, né? E a criança não olha, então tem que fazer esse diagnóstico, tem que ver que não é surdo para continuar no diagnóstico do autismo. Sintomas gastrointestinais, convulsões e avaliação neurológica. Então, é feito toda essa revisão, né, para ver se realmente se encaixa, para ver se é outra coisa, ou para ver se tem mais algum transtorno junto com o TEA. Também é feito o exame psíquico, que é o contato ocular, interesse no outro, habilidade de apontar, linguagem, comportamentos repetitivos e alteração sensorial. As famílias que buscam o tratamento, como é que elas chegam para a gente? Quando são os pais de crianças pequenas, porque o diagnóstico hoje ele é feito de 1 ano e meio a 2 anos. Lógico, tem crianças que fazem um diagnóstico com 3, 4, mas é um diagnóstico tardio. E assim como tem a diagnóstico, hoje muito comum, feito em adultos. Mas assim, quando chegam, geralmente estão com um diagnóstico, porque eu digo fresquinho, né? E o impacto desse diagnóstico nessa família é muito grande. Então, a gente recebe, a primeira coisa que a gente faz, a gente acolhe essa família. A gente escuta, né? Escuta os medos, as dúvidas, e a gente ajuda essa família a entender melhor esse processo. Lembrando que é um momento muito difícil, então a gente tem que ter muita empatia e respeitar a dor que essa família está passando. A gente trabalha o impacto do diagnóstico na vida dessa família e ajuda essa família a processar e agir, né? Eles recebem muitas informações, recebem aquele diagnóstico que, meu Deus, e agora? Né? Como é que vai ser o futuro do meu filho? O que eu tenho que fazer por esse filho? Né? Então, assim, a gente ajuda, né? É uma equipe multidisciplinar, então a gente ajuda a passar por esse processo. Quando é uma família de um paciente adulto, geralmente essa família, quando nos procura, são pacientes que estão entre moderado e severo. A intenção, né, o que essa família procura que a gente faça é que ele trabalhe com os pares, né, que ele tenha uma vida social dentro dos pares, né, que são que a gente fala os colegas, os amigos, trabalhar a parte de AVDs, que são as atividades de vida diária. Alguém mandou uma mensagem com o meu nome, mas eu não consegui ler. Atividade de vida diária, atividade de vida prática e socialização. Atividade de vida diária são as AVDs. E a gente ensina, porque se eu fizer pelo meu paciente, ele nunca vai aprender. Então a gente ensina a escovar os dentes, a tomar banho, lavar as mãos, permanecer sentado durante as atividades e as refeições, usar os talheres. Então, assim, é um trabalho bem complexo, que pensa, um adulto não faz isso. Não, um adulto autista pode não fazer isso. Né? E a gente trabalha para que ele desenvolva e faça. A gente tem uma atividade assim, daí as AVPs, né? Atividade no supermercado, de conseguir acompanhar a família a um restaurante, porque muitas vezes, né, a criança ou o adulto chega no supermercado e eles querem tudo que vem. Então, como é que a gente faz para trabalhar isso? A gente monta uma lista com as informações visuais e vai com ele no super. Então, assim, é uma lista feita para aquele paciente, cada programa de atendimento é feito, como cada autista é único, cada programa de atendimento é único também. Então, a gente monta uma lista
com os pictogramas, que a gente chama, né, com as figuras, fotos, e ele vai na lista, ele vai no supermercado já com a organização prévia e sabendo o que vai pegar. Então, isso é uma atividade que a gente organiza antes com o próprio paciente e é uma atividade estruturada e organizada. Então, agora é o Lucas, impacto do diagnóstico nas famílias. Vou pegar esse link da Jerusa que ela trouxe, assim, de como os pais chegam na clínica, né? Vendo isso e tudo mais, lá em 2019 eu fiquei muito curioso para saber de que forma que é o impacto mesmo nas famílias, né? Porque muito se fala, era notável, assim, a gente vê, a gente sente, né? Mas eu não sabia ao certo o que era. Aí eu fiz um artigo, foi inclusive o artigo do meu TCC, a fim de pesquisar isso, né? Eu trouxe ele bem resumido, assim. Eu separei aqui no impacto das relações intrafamiliares, que daí entra a parte materna, a parte paterna, a parte dos irmãos, né? E também dividi para falar da parte da relação materna, que logo vocês vão entender por que eu dividi e separei as mães. Então, qual é o impacto do diagnóstico nas relações intrafamiliares? Primeiro, que há uma quebra de expectativa e idealizações, né? Quando uma família está esperando uma criança, ela se enche de expectativa e se enche de idealizações. Como o diagnóstico do autismo, até sabendo as características do autismo, elas começam a perceber que não é bem assim, que eles não vão conseguir dar conta de suprir toda essa expectativa e idealizações. Nem mesmo uma criança neurotípica consegue, né? Então, a primeira coisa que acontece é essa quebra. Depois, aparece bastante a necessidade de precisar adequar a rotina da família. Isso também tem um impacto. Uma necessidade de uma rede de apoio maior também. E essa rede de apoio, ela tem que ser um pouco complexa, porque parte da família mais ampla, né, que não é a nuclear, tende a não entender muito bem o que é autismo e tende até a confundir algumas características como problemas comportamentais. A família também ela vai ter muita importância no tratamento. Então, não é só saber do autismo e ficar aquém disso. Não, a família vai ter que estar junto intervindo. Também é relatado que é uma necessidade de reestruturação familiar. Então, acontece muito, daqui a pouco, a mãe e o pai trabalham, a mãe vai precisar deixar de trabalhar para cuidar da criança, ou vice-versa. Então, precisa dessa reestruturação. E também aparece que esse processo de aceitação do diagnóstico pelas famílias, ele é semelhante ao luto, ele passa por todas as etapas do luto também, e essa aceitação, esse processo de aceitação, ele é revivido frente a alguma dificuldade mais aparente do autismo também. Então, as mães, elas são vistas como as principais responsáveis pelos cuidados do filho também. E há necessidade desse processo de ressignificação pessoal, justamente pela quebra das expectativas, né? E das relações maternas, há ainda uma maior quebra de expectativa e rompimento de idealizações, é muito maior ainda. Geralmente, a mãe ela é a primeira pessoa a desconfiar do autismo no filho, é ela geralmente que busca, primeiramente, ajuda médica. Essa figura materna ela também é vista como protagonista nos cuidados e nas intervenções, em levar o filho até o tratamento também. As mães ela tendem a ter um maior nível de estresse do que os pais, elas tendem também a desenvolver um quadro depressivo maior do que nos pais, e elas veem o filho como fonte de prazer e desprazer ao mesmo tempo, fica nessa dualidade, porque ao mesmo tempo que é uma fonte de prazer de ter o filho, se um filho é agressivo, por exemplo, ele vai dar um desprazer também. Então fica muito nessa dualidade, assim. E também é trazido esse desequilíbrio da troca entre a mãe e o filho, né? Nem sempre o filho corresponde da forma que a mãe acha que seria o ideal. Agora a Jerusa vai falar um pouquinho mais entrar mais a fundo sobre o tratamento e as intervenções que a gente tem hoje, né? Como eu já disse, a minha formação é no TEACH, mas eu acredito que não, assim como cada paciente, né, é único, eu acredito que não tenha um plano de tratamento, uma intervenção que ajude. Eu acho que só o TEACH. Não, eu acredito que as metodologias elas acabam se cruzando. Eu, na clínica, tenho a formação do TEACH. O Lucas está fazendo a formação em ABA.
Então, assim, eu não acredito numa única metodologia, né? Eu acho que se uma não deu certo, a gente tem que procurar outra e as coisas e andar desta forma, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das metodologias e vou me aprofundar um pouco mais no TEACH, que é o que eu domino. Então, hoje, de metodologia, a gente tem o ABA, o Floortime, Denver, treinamento de habilidades comunicativas e sociais, não tem uma... Tem com 75% dos são. Agora eu vou falar um pouco do TEACH. Ele ajuda pessoas dentro do espectro autista a compreender melhor o universo ao seu redor. Ele possui o objetivo de apoiar a chegar na idade adulta com o máximo de autonomia possível. Antes da gente entrar com ou o modelo ou o método TEACH, a gente faz uma avaliação que se chama o PEP-3. Por meio dela, a gente consegue avaliar e identificar os pontos fortes, os de interesse e as dificuldades desse paciente. São 172 itens de teste, então leva em torno de 5 sessões para a gente conseguir fazer. Uma coisa que eu acho muito importante, né, e agora eu vou sentar para fazer o teste com o meu paciente. E o que ele me responder está ali. Poxa, mas ele pode não estar bem naquele dia. Então, eu tenho que levar em consideração não só a aplicação do teste, eu tenho que levar em consideração, porque esse teste a gente faz nos nossos pacientes, mas assim, eu tenho que levar em consideração, teve um dia que ele estava mais sonolento, um dia que ele não dormiu bem, aquele dia eu não vou fazer o teste, porque para mim interessa eu ter o resultado real, né, de como é o desenvolvimento do paciente, e não simplesmente aplicar o teste por aplicar. Então, assim, tem 2 itens de avaliação, são 10 áreas do desenvolvimento que ele avalia, como cognição verbal e pré-verbal, linguagem expressiva e receptiva, motricidade fina e ampla, imitação visomotora, expressão afetiva, reciprocidade social e comportamentos motores e verbais característicos. Ele é feito com crianças de 2 até 7 anos e ele dá o grau de comprometimento. Se a criança, em cada item, vai estar leve, moderado ou grave. A partir desse teste, a gente desenvolve um programa individualizado. O TEACH, para ser efetivo, a gente precisa organizar e adaptar o ambiente, tirar todos os estímulos visuais que ele possa... ele adora dinossauro, eu vou botar um dinossauro na parede, ele não vai fazer o que eu tô propondo, ele vai querer ficar olhando para o dinossauro. Então, eu posso trazer o dinossauro para a atividade que eu vou fazer com ele, né? Ele facilita a compreensão do mundo ao seu redor e ele melhora a independência. Então, eu preciso organizar o meu ambiente, estruturar minha atividade. Tem uma colinha para eu não me perder, né? E dar previsibilidade. Vou dar um exemplo para vocês. O brincar de carrinho. Se eu der um carrinho para uma criança, ele vai pegar o carrinho, vai girar as rodinhas, vai emparelhar por cor, né? A criança autista gosta muito de emparelhar os brinquedos, em vez de brincar com funcionalidade. Muitas vezes porque ele não aprendeu como brincar, né? Então precisa ser explicado e estruturada essa brincadeira. Então, como é que eu vou fazer a brincadeira do carrinho? Vou desenhar uma pista, vou deixar a quantidade de carrinho que eu quero que ele passe nessa pista e uma caixinha aqui para receber esse carrinho que ele passou. Então, vou pegar o carrinho e botar na caixinha do acabou. Eu deixei 2 carrinhos. Isso vai dar noção para ele de início, meio e fim da atividade, vai dar para ele a compreensão do que ele vai fazer e vai ter uma atividade estruturada. Isso baixa a ansiedade, organiza, e eu vou ensinar ele a brincar de uma forma
adequada, né? Como se brinca mesmo com o carrinho. A estrutura e a organização ela é necessária para que compreenda o ambiente e tenha autonomia na casa, no trabalho, ou onde quer que seja, na escola, né? Então, a gente procura sempre mais autonomia para o nosso paciente. Como é que a gente organiza a estrutura de qualquer paciente? Tá? A gente dá instruções visuais, que isso aumenta o poder de comunicação. Até um autista que é não verbal, com as instruções visuais ou com um sistema de comunicação alternativo, a gente está aumentando essa comunicação. Outra coisa muito importante que a gente faz, assim como eu, né, como uma pessoa com desenvolvimento neurotípico, eu tenho que fazer as minhas atividades de amanhã. Eu pego a minha agenda, eu organizo todas as minhas atividades e durante o dia eu vou checando o que eu tenho para fazer. Para um autista a gente faz isso também, só que de uma forma diferente. A gente organiza a agenda dele, ou com objeto concreto, se é uma criança ou um adulto, né, com comprometimento maior, a gente organiza com objeto concreto a agenda dele. Então a gente bota todas as atividades, por exemplo, ele vai lavar as mãos, a gente bota um sabonete, ele vai lanchar, a gente bota um prato, e assim a gente organiza a agenda dele. Se é um paciente que consegue decodificar a foto, a gente trabalha com fotos. Se é um paciente que decodifica os pictogramas, que são as figuras, a gente bota com figura. Se ele sabe ler, a gente bota palavras. Se ele escreve e lê, ele mesmo pode organizar a sua agenda. A agenda vai minimizar a ansiedade, porque ele tendo a previsibilidade do que ele vai fazer, sempre com dicas visuais, ele vai se organizar e conseguir cumprir todas as atividades que ele tem. O importante, uma coisa muito importante que não se dizia há 20 anos, que a gente precisa também generalizar. Por quê? Porque o autista ele tem a rotina dele, né? Tudo muito com rotina. A quebra de rotina é desorganizador. Então, a gente trabalha na clínica essa quebra da rotina, para que quando ele vá para casa, por exemplo, todo final de semana ele vai para o parque, e o dia que está chovendo que ele não pode ir. Isso não pode ser um fator de desorganização. Então, a gente trabalha essa quebra de rotina na clínica para poder generalizar em casa também, para que qualquer coisa que não consiga fazer, ou que está na agenda, mas não... Assim, hoje a gente vai no shopping, mas o shopping fechou por causa da pandemia, ou não está dando ir, está muita exposição. Como é que a gente vai trabalhar isso com essa criança ou com esse adulto? A gente vai trabalhar essa previsibilidade e essa quebra é a generalização. A agenda e essa organização, ela vai reduzir os comportamentos inapropriados, melhorar a qualidade de vida e reduzir o estresse, tanto da criança quanto o estresse familiar. Porque muitas vezes as famílias ficam em pânico quando vão quebrar a rotina ou quando não conseguem fazer tudo que está sempre organizado, por exemplo, para os finais de semana. Então, a gente trabalha isso e passa para as famílias, e isso reduz muito o estresse, porque muitas vezes, né, a família fica muito estressada com qualquer situação, aí num shopping, mas ele se atira no chão, ele quer alguma coisa, fica berrando. Então, assim, a gente tem que trabalhar esse paciente para que ele consiga ficar bem no grupo familiar dele, né? Acompanhar o grupo familiar em todas as atividades. Esse modelo também, ele trabalha na autoconfiança, porque no momento que ele está conseguindo fazer as coisas, que ele está conseguindo gerenciar a sua autonomia, ele vai ter mais autoconfiança. Vai ficar mais produtivo e independente. Então, só para resumir isso que eu falei do uso da imagem, ou o uso, né, de pictogramas ou de objeto concreto, que ele ajuda as pessoas com autismo a entender o que é para fazer, baixar a ansiedade e aumentar o seu poder de comunicação. Embora não exista cura para o autismo, existem tratamentos, medidas educativas que permitem lidar melhor com essa situação.
reduzindo comportamentos mais perturbadores e oferecendo maior autonomia. O que a gente procura trabalhar e desenvolver, né, com pacientes autistas? Autonomia e independência, comunicação verbal ou não verbal, porque acho que são 30%, né, Lucas, dos autistas que são não verbal. Menos de 30% dos indivíduos com TEA nunca vão adquirir linguagem verbal. Então, a gente tem todo um sistema de comunicação alternativo para que eles consigam se comunicar mesmo não sendo verbal. Os aspectos sociais, como imitação, aprender a esperar a sua vez e os jogos em equipe. São as regras, né? A melhor forma de trabalhar regras com eles são trabalhando com outro par, né? Algum da mesma idade, onde ele tem que esperar a sua vez, porque para eles é muito difícil, e o que é abstrato é mais difícil ainda. Então, a gente tem que organizar o que é abstrato de uma forma visual, com que eles consigam esperar. Que isso daí que se eu entrar nesse assunto, a gente vai ficar a manhã toda e mais um pedaço da tarde. Flexibilização das tendências repetitivas, habilidades cognitivas e acadêmicas, e ao mesmo tempo é importante trabalhar na redução dos problemas comportamentais, utilizar tratamento farmacológico se necessário, orientar a família, e orientar também os professores e as pessoas que trabalham diretamente com esse paciente. Eu só queria fazer um complemento. A gente vê muito profissionais querendo extinguir estereotipias e STIMs. Estereotipias e STIMs são comportamentos que pessoas autistas usam para se regular sensorialmente. Ele tem uma função. Então, se esses STIMs, essas estereotipias não forem autolesivas ou agressivas para outra pessoa, não tem por que a gente modificar ou mudar ou extinguir, né? Porque ela tem uma função. E faz parte da característica da pessoa, né? Da essência da pessoa. Isso aí. Os sintomas do autista, ele persiste por toda a vida. Por isso, a família, independente se é criança ou adulta, precisa de um suporte, né, para sempre. Para o tratamento eficaz, é indicado que seja feito com uma equipe composta por médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fono e psicopedagogia. Princípios do tratamento. Começar a intervenção mais precocemente, atenção individualizada diariamente, inclusão do componente familiar, treinamento parental. Porque não adianta eu ficar trabalhando na clínica e não orientar a família como fazer em casa. A gente tem que pegar junto, né? A gente tem que se complementar. Não adianta eu estar trabalhando com uma criança pequena, sentar e se alimentar com os talheres. Se em casa ele está caminhando, a família pega e vai indo atrás alimentando ele. Não. Então, vamos pegar junto, né? Nem que ele não fique sentado. Se ele ficar em casa sentado 1 minuto, a gente começa com 1 minuto e depois a gente vai aumentando. Mas é importante que o trabalho feito na clínica tenha continuidade em casa. A gente sabe que a família não é terapeuta e por isso que ele vai para a clínica. Mas tem coisas que a família tem que fazer junto, né? Porque se fosse uma criança típica, a família faria. Né? Uma criança típica, a gente vamos sentar para almoçar. A criança senta para almoçar. Até quando é o autismo que faz isso porque é autista ou até quando faz isso porque é criança? Qual a orientação que a gente dá? Né? Se a família tem outro filho, esse outro filho tu deixaria fazer? Não. Então está respondido. Né? A gente não pode fazer tudo pela criança porque ela é autista. Né? Isso a gente não está trabalhando no desenvolvimento dela. Mas a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance, estimular essa criança da melhor forma possível. E é isso, né? Não super proteger,
esse paciente. Agora eu passo para o Lucas. Aí já para a gente finalizar também, eu fiz um montuado de alguns dados e do que a gente já sabe sobre o autismo até agora, né? Muitos desses dados, eles foram divulgados em 2019 para trás, então pode ser que alguma coisa tenha mudado agora, né? Que a gente está em 2021. Mas, enfim. Então, a gente sabe que menos de 30% dos indivíduos com autismo nunca vão adquirir linguagem verbal, ou seja, a maioria vai adquirir, né? 30% dos casos de autismo parecem apresentar uma trajetória de desenvolvimento normal até que tenha uma fase de regressão. E essa fase de regressão ela costuma ser por volta dos 18 a 24 meses de idade. Em torno de 70% dos casos de autismo vão apresentar comorbidade com deficiência intelectual. Convulsões acontecem em aproximadamente 25% dos indivíduos que têm autismo e deficiência intelectual junto, e 5% nos que têm só o autismo. O autismo ele é causado, na maioria das vezes, por fatores genéticos que alteram o desenvolvimento neural. A maioria dos casos não apresentam alterações estruturais no cérebro. Então, na maioria dos casos, o que afeta é a alteração do desenvolvimento neural, não na estrutura do cérebro. A genética do autismo ela é ainda muito complexa, ela é única e individual e pode ou não ser hereditária. As causas ambientais elas são raras, mas quando são elas incluem exposição intrauterina a certas drogas e medicamentos, infecções virais e traumas no cérebro em desenvolvimento. A gente sabe ainda muito pouco sobre como essas alterações uterinas impactam o cérebro do desenvolvimento. Então, é uma coisa que ainda está sendo pesquisado e investigado. Também se sabe que as terapias precoces com comprovação científica não revertem o autismo em si, mas elas auxiliam para uma trajetória social e clínica positiva, ou seja, ela melhora a independência e melhora a qualidade de vida. Como a G falou ali em cima, não existe remédio para o autismo em si, né? O que a gente tem são medicações que vão agir nos sintomas-alvos e nas comorbidades que vêm junto com o autismo. E também a frequência do autismo ela tem aumentado durante os anos devido principalmente a melhores diagnósticos e conscientização, a momentos como esse que a gente está tendo agora, né? Infelizmente, o diagnóstico de autismo ele ainda varia de acordo com a raça, a etnia e a classe social. E eu acho que da nossa fala era isso. Agora a gente fica aberto para perguntas. Nós tentamos fazer um resumão, assim, né? Porque tem muita coisa para falar, e daí a gente ia se estender muito e também pode não ficar tão atrativo para vocês. Bom, muito obrigado a Jerusa, ao Dr. Lucas aí, né, pela explanação, para nos colocar essas questões sobre o autismo. Para mim, isso, felizmente, não é novidade, né? Eu convivo com isso há 27 anos quase. Mas a Jerusa falou das formas de interagir, né? Tem dois filmes muito interessantes que retratam um pouco. Claro que Hollywood sempre fantasia muito, né? Sempre tem as fantasias, enfim, não é exatamente aquilo. Mas tem um filme muito interessante que foi feito com Bruce Willis, que chama-se Código para o Inferno. É um menino, ele tem acho que uns 10 anos, talvez nem isso, e ele é autista. E ele usa aquelas... como é que chama, Jerusa? Chaveiro de comunicação. E ali naquele chaveiro, então, tem todas as pessoas que ele pode falar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, é muito bacana. Eu aconselho quem gosta aí, quem quer saber mais sobre isso, assistir esse filme, que o menino tem uma rotina. Ele chega em casa, ele vai direto na cozinha, ele faz um chá, que a mãe dele explicou como é que fazia, aí ele mistura os ingredientes, aí ele sai, vai para o quarto dele, pega uma revista de enigmas, por isso que o nome do filme é Código para o Inferno. Ele tinha
essa capacidade intelectual de decifrar enigmas, aqueles que vêm naquelas revistas, né? Aquelas palavras escondidas. Então ele decifrava enigmas. E é muito bacana, não vou dar spoiler do filme aqui, mas é muito interessante. É muito Não conhecia interessante. esse filme ainda, já anotei aqui. É excelente assim para quem quer conhecer um pouco, né? Então ele tinha palavras assim que ele repetia, que ele dizia não falar com estranhos, não falar com estranhos, né? Mamãe, ele chegava em casa e abria a porta assim, mamãe, eu não me lembro o nome dele agora. Ele dizia, mamãe, fulano chegou. Sempre era a mesma rotina, né? E não lembro agora, daqui a pouco talvez eu lembre o nome. E então é muito bacana. E quando o Bruce Willis, que é o ator principal do filme, junto com o menino, queria tirar ele da rotina, ele surtava, começava a gritar e tal. Aí não, então deixa ele no telefone, deixa ele aqui e tal. E é muito bacana assim para quem quer conhecer um pouco. E o outro filme, esse é muito conhecido, que é do Dustin Hoffman, né? E o Tom Cruise, que o Tom Cruise é um irmão mais novo do Dustin Hoffman, que era autista. Então ele tinha uma especialidade assim para jogo de cartas e ele botava o Tom Cruise depois muito malandramente botava ele numa rodada de jogos de cartas porque ele tinha a condição de matematicamente gravava todas as cartas que tinha no baralho e aquelas que já tinham saído e sabia as cartas que o oponente tinha na mão, por exemplo. Ele tinha essa capacidade mental matemática, né? Muito rápida. Sim. Então ele calculava todas as cartas que as pessoas... Então ele ganhava o jogo. Então o Tom Cruise apostava nele, né? Nos jogos e ele ganhava dinheiro assim, né? Dos apostadores. Mas também tinha essa questão da rotina, assim, né? Saía da rotina, ele também surtava. Muito, muito bom esses dois filmes, assim, para quem quer conhecer um pouco, né? do espectro autismo. E uma coisa assim que a Jerusa falou, né? Que eu também lembrei, a questão da fala, né? Eles têm, pelo menos o meu Andros, ele tem um vocabulário, é uma língua, né? Que eu entendo, a Jerusa entende, né? Nós somos, como eu digo assim, eu sou fluente nessa língua, mas qualquer outra pessoa que estiver junto não vai entender o que ele está falando. Mas por essas questões que a gente não sabe explicar bem por quê, tem duas palavras que ele fala perfeitamente, papai e mamãe, né? Agora, explicar por quê, eu não sei. O restante das palavras é uma linguagem toda especial que só a gente entende, né? Quando ele quer as coisas, então ele se comunica, ele pede e tal, às vezes ele aponta, mas normalmente ele fala, mas é um vocabulário assim, que a pessoa que está do lado seria como se alguém estivesse falando chinês, né? A não ser que tenha alguém aqui na sala que fale chinês, eu não falo. Né? Mas é interessante isso, né? E a gente acaba com os anos, a gente acaba entendendo aquela linguagem ali, né? Então já sabe a rotina, né? Chega, tem que fazer o lanche, tem que ligar a TV para ver o YouTube do Bruno Marrone, né? Se não botar o YouTube do Bruno Marrone, ele não vai dormir, né? Tem que cumprir aquele ritual, tipo um ritual, assim, né? Quem está acostumado com rituais, assim, né? E participa de rituais religiosos, assim, enfim, é mais ou menos o mesmo princípio, não vou dizer que é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Tem que seguir um ritual. Se sair do ritual, aí o bicho pega, né? Aí não vai aceitar, vai... Não, mas vamos tomar um banho? Não. Primeiro é o YouTube do Bruno Marrone, aí depois é o banho, aí depois é a cama. Aí a cama, se tu botar para deitar e não colocar os dois cobertores, ele vai te apontar que ele quer o segundo cobertor. Mas filho, tá quente, não precisa dois cobertores. Não, se não tapar, ele vai levantar e vai lá pegar o outro cobertor. Aí tu bota, porque ele adormecer, tu vai lá e tira o cobertor. Então é bem interessante, assim, muito. Mas enfim, acho que os nossos convidados estão abertos a perguntas aí, né? Aqueles que quiserem interagir. Eu quero falar duas coisas antes.
é importante essa quebra de rotina, né? Há 20 anos, os estudos diziam que a gente não podia quebrar a rotina do paciente para ele não se desorganizar. Hoje é trabalhado isso, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir manter a mesma rotina sempre. E outra coisa importante, quando quebra a rotina e se desorganiza, a gente tem que falar o menos possível com aquele paciente. Porque se ele está desorganizado, ele não vai escutar o que está falando. É como se a gente largasse algum brasileiro no Japão, né? As pessoas vão ficar falando e quanto mais falam, mais gera ansiedade, mais desorganizado tu fica, né? E com o autista é a mesma coisa. Se ele se desorganiza, fica calma, vem aqui, não faz isso. É só piorar. Então, assim, falar o menos possível, palavras ou alguma palavra-chave, né? E acalmar, né, essa pessoa. Então, só isso é importante, porque o que a gente percebe, né? Que a criança, o adulto se desorganizou, as pessoas querem acalmar falando. E não dá. Tem que acalmar. Vai estar sobrecarregando, né? Sobrecarregando. Tem que acalmar falando o menos possível. Era isso. Posso falar, doutora? Pode, claro, doutora. Eu vou fazer uma perguntinha. Na verdade, eu vou fazer uma exploração da Jerusa e do Lucas. Aproveita. Então, vou aproveitar. Eu não tenho, não tinha, né, agora, hoje, assim, um conhecimento minimamente, né, sobre esse tema. Mas, assim, Jerusa e Lucas, como dito no início, eu faço parte da Comissão de Acessibilidade do Tribunal. E dentro dessa comissão, nós temos tentado, assim, da maneira mais possível, né, se é que dá para entender dentro daquilo que é possível dentro do nosso trabalho, dentro do nosso serviço, que se trata de um serviço público, obviamente, implementar ações objetivas. O que a gente tem tentado, além daquelas questões de estrutura física, que é o básico, né, que se sabe, e de acessibilidade de modo geral. Vamos fazer uma rampa, vamos fazer um acesso no elevador, vamos fazer um acesso na escada, enfim, essas coisas num banheiro, coisas mais práticas, né, que são mais viáveis de fazer. O que a gente tem tentado e a gente tem discutido? Estabelecer também ações políticas inclusivas, que até onde eu fui estudar agora, que faz parte da comissão, é muito recente, por exemplo, em relação ao autismo. É uma lei recente, né? Uma lei de 2012, se não me engano, o Estatuto da pessoa com deficiência, eu acho que de 2015, eu não me lembro do número das leis, mas são coisas, na verdade, recentes em relação a esses temas e a essas preocupações. Bom, o que eu vi vocês colocarem? Assim, primeiro, que existem diferentes graus, né? No TEA, existem diferentes graus de autismo, e que em todas elas, independentemente, exige a necessidade de uma interação e de uma aplicação de uma equipe multidisciplinar para poder tratar. Ou seja, é muito complexo. Muito. Então, o que eu pergunto para vocês? Assim, objetivamente, o que nós estamos também buscando, além de cursos, e por isso que esse trabalho conjunto com a escola, com a doutora Milka, é muito importante, porque amplia conteúdo, né? Amplia o conhecimento. A gente não se limita a fazer exatamente isso que eu disse, vamos fazer uma rampa, vamos fazer um elevador, amplia o conhecimento, eu acho que é isso. Então, eu pergunto, já que existe, que é necessário, existe já, graças a Deus, esse sistema educacional inclusivo, é exigido, inclusive, por lei, graças a Deus, acho até que tardiamente. Como que a gente pode objetivar isso, Jerusa e Lucas, dentro do nosso serviço público, por exemplo? Já foi dito ali, o Lucas mencionou, que só pessoas com autismo com um grau menor, eu não sei se eu estou correta em dizer isso, alcançam, por exemplo, uma diplomação e passar em um concurso público, enfim.
Como a gente trata isso? Porque, por exemplo, o doutor Amilcar ainda mencionou, foi informalmente, a dificuldade que existe no cotidiano, né? Das dificuldades que se apresentam no cotidiano para tratar disso. Como que a gente vai fazer? Eu não sei, eu estou me alongando, porque, na verdade, eu não estou... O que a gente faz? A gente... é viável fazer cartilhas de esclarecimento para as pessoas? Estabelecer, colocar isso num sistema digital, como hoje a gente trabalha, que nós estamos trabalhando sempre assim. Como que a gente pode criar um trabalho dessa maneira? Eu não estou conseguindo objetivar o que eu quero, né? Que, na verdade, é fazer ações voltadas para esse tema, não só para o autismo, para outras também que nós vamos tentar trabalhar. Mas eu acho que entendi, sim. Entendeu, Lucas? Obrigado. Eu achei legal que tu trouxe a questão da rampa e tudo mais, as coisas mais físicas, né? Se a gente for ver, todas essas adaptações físicas de acessibilidade são feitas para cadeirantes, para pessoas com problemas visuais, enfim. Mas uma coisa física que impacta muito pessoas autistas é a luz, a iluminação, por exemplo. Essas luzes muito fluorescentes, muito claras, muito diretas na cara da pessoa, isso provoca uma sensibilidade muito grande. Então, inclusive, teve mês passado, dia da conscientização do autismo, né? E eu pedi para uma paciente minha fazer um vídeo sobre o que ela acha que tinha que mudar na sociedade, enfim. E ela me trouxe, tipo, não custa nada tu mudar a forma que está a tua lâmpada, entendeu? Como a iluminação do ambiente, deixar de uma forma mais indireta. E são coisas que a gente não vê tanta importância nisso, né? Porque a gente quer um ambiente iluminado. Mas como que a gente vai fazer essa iluminação? Outra coisa que ela traz bastante, assim, que até a dificuldade que ela relatava de conseguir emprego e tudo mais, é que as pessoas elas tendem a falar com as pessoas autistas de uma forma como se fala com todo mundo. Despejar um monte de informação, despejar um monte de regra. E isso tem que ser esmiuçado. Daqui a pouco você não precisa contar toda a história. Seja objetiva e clara. O que tu tem que sempre estar claro o que tu espera daquela pessoa. Mas é exatamente isso, Lucas. O que eu vejo a dificuldade é o trato com as pessoas. Como que a gente identifica isso? Se há uma forma objetiva de colocar... Vou falar numa expressão claro. que talvez seja apropriada. Uma cartilha, né? Um texto, sei lá, um estudo, um trabalho audiovisual. Enfim, eu não sei, que eduque as pessoas que vão tratar com o autismo. Não é o autista que nós queremos tratar, mas as pessoas que vão tratar com isso, porque é um serviço público. E, de modo geral, não existe esse conhecimento e nem a forma como tratar, como se reconhece. Né? O que a gente tem que disponibilizar? Porque eu acho, honestamente, que eu acho que o trabalho, e isso que eu estou perguntando, eu acho que tem que ser muito mais voltado para as pessoas que vão se relacionar com o autista que com o autista em si. Sim. Ainda que tenha que ter cuidados, como tu estás dizendo. Não, então vamos fazer uma coisa com pouco. Porque o que eu vejo é que as pessoas, como não identificam, praticam exatamente isso, Lucas. Despejam, trabalho, tratam a pessoa sem aquela... Eu não vou nem falar de conhecimento, porque não são todos que têm conhecimento, né? Mas de uma forma muito, assim, muito dura, né? E capacitista, muitas vezes. Capacitista, né? Exatamente, essa era a expressão que eu queria usar, exatamente. Então, mas a gente percebe... essa é a preocupação, e por isso que eu digo a exploração. Porque Exato. o que eu quero de vocês? Eu quero, assim, como a gente pode minimizar esse problema, que eu acho que é por aí que começa a questão inclusiva, especificamente para nós dentro do Tribunal de Justiça Militar. Isso eu achei muito importante a gente fazer. Eu vou compartilhar uma experiência que a gente teve, assim. Nós temos muito contato com as escolas, né, e professores e tudo mais, justamente por causa dessa inclusão, né? A gente sempre tenta bater na tecla de favorecer a inclusão naquela escola. E a gente percebeu muito isso, que faltava tato dos professores, da equipe escolar, enfim, de como lidar. Então, sim, a gente fez uma cartilha
Para a gente eram informações óbvias, assim, né? Tipo, bem básicas, de como conversar, do tom de voz, das informações, de elencar informações mais importantes, de, sei lá, se tiver uma atividade muito grande, dividir ela em várias partes, né? Então, sim, a gente fez uma cartilha a fim de ajudar nesse aspecto, né? Eu quero, assim, para um autista, o que não pode ser desenhado é muito difícil de explicar. Daí a gente tem que pensar como explicar. Porque o que pode ser desenhado é concreto, né? A gente consegue deixar de uma forma concreta. Isso falando do autista. Falando das escolas e das famílias, as famílias vão buscar informação quando é difícil, assim, eu não tenho autista na minha família, não trabalho com isso, vou atrás de informação. Não, geralmente as pessoas vão quando ou estão em busca do diagnóstico, desconfiando de alguma coisa, ou vão trabalhar com um autista, né? Então, assim, uma cartilha bem didática, né? Bem simples, bem visual, bem visual, né? Eu acredito que ajude muitas famílias, sim, que estão procurando ajuda e que estão iniciando no processo do diagnóstico, né? Como poder auxiliar a pessoa autista, porque, como eu disse, tem muitos adultos agora, o Lucas atende adultos, né, que estão muitos descobrindo agora, né, com diagnóstico recente, né? Então, assim, e a família daí tem muita dificuldade a lidar com aquele adulto, né? Então, assim, como orientar essa família, né? Muitas vezes acham, ele é preguiçoso, é relaxado, não sei o quê. Mas, assim, ele não entende. E outra, um detalhe, né? A gente tem essa ideia de que autismo é uma patologia, uma doença, até porque uma deficiência, inclusive, né? Até porque a gente teve que colocar no rol das deficiências para acessar políticas públicas. Mas, na verdade, o autismo em si, ele é uma neurodivergência, ele não é uma doença. Ele é uma forma de estar num mundo diferente, de processar as informações diferentes. Então, por que excluir essa forma que é diferente da nossa? É isso que as pessoas também têm que ter um pouco mais claro, assim. Tirar um pouco a patologização do autismo e incluir o autismo por si só. É mais ou menos isso, porque eu acho que tem que... a preocupação é justamente essa, é fazer a inclusão, mas fazer a inclusão de uma forma correta, né? Uhum. Quer dizer, não é apenas, por exemplo, no serviço público, no nosso caso, ter alguém autista dentro do nosso grupo de trabalho e não saber tratar isso, né? Sim. Não adianta só estar ali, que bom, está ali, conseguiu, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer isso de uma forma correta, né? Esse trato com a pessoa, a relação com a pessoa, o que se atribui de atividade para a pessoa, e como que a gente faz isso, né? De uma forma também que não seja agressiva, né? De uma forma que seja didática, né? Que haja a compreensão e, ao mesmo tempo, de todas as pessoas. Não adianta uma pessoa só trabalhar assim, todos têm que aceitar isso. E é o coletivo, né? Exatamente. Então, é por isso que eu fiz o questionamento, se existe alguma forma, porque, veja bem, a cartilha será sempre uma coisa objetiva, né? Não é aprofundado, são ações básicas que se pode colocar. É certo fazer isso? Porque, por exemplo, essa reunião hoje aqui, claro que ela é elucidativa, quantas pessoas estão aqui na sala, e é um grupo grande do nosso tribunal, que está aqui hoje trabalhando, já resolve muito, né? A gente já ganha muito em conhecimento, mas tem um público externo também, né? Tem pessoas... Como a gente faz isso, a gente pode colocar no site do tribunal, porque tem pessoas que procuram isso de N formas. Sim, o autismo é uma área muito grande, muito abrangente, né? Todo dia a gente tem informações novas, todo dia a gente tem que estar se atualizando também. Doutora, tem umas perguntas aqui do pessoal do Facebook, né? Eu vi. E tem aqui a Bruna diz assim: parabéns, Jerusa, muito esclarecedor. Carlos Albuquerque, trabalho conjunto, clínica, escola, família e todos os envolvidos. Parabéns. A Leia Neto Veiga diz assim: ótima live. Se puderem comentar sobre políticas públicas
para adultos maiores de 18 anos, sendo que clínicas com terapeutas para esses pacientes só particulares, infelizmente, as escolas especiais públicas são bem poucas. E aqui, internamente, também nós temos uma pergunta: como se reconhece um autista? Então, deixa essa questão pública das escolas, né? Isso eu acho que talvez seja o caso de encaminhar esse assunto para o Ministério Público também, né? Porque o Ministério Público é promovedor de políticas públicas. Sim. Mas eu sei que tem em Porto Alegre, a Jerusa certamente que sabe mais do que eu, algumas escolas aí, né, que são públicas e que fazem um tratamento muito bom sobre isso. E, talvez não de tempo integral, assim, a Kinder, se eu não estou equivocado, faz, mas oferece meio turno, até para poder atender mais pessoas, né? Enfim. Mas eu deixo, então, essa pergunta. Desculpa. Deixo essa pergunta, então, como que se reconhece, né, o autista? Só antes de responder isso, queria falar que, na verdade, o autismo hoje está sendo um problema de saúde pública, né? Ainda mais com a pandemia agora, ainda mais os autistas mais severos, assim. Se eu não me engano, foi feito em São Paulo nas pessoas em situação de rua. E grande parte delas eram pessoas autistas que perderam seus familiares que tomavam conta pela Covid, enfim, para outras coisas, e não tinham outra rede de apoio, foram parar nas ruas. Então, realmente é um problema que tem que ser visto mais de perto, assim. Sobre as escolas, eles têm uma idade limite para aceitar, né? Então fica, não sei se até 18 ou 21. E depois não, eles ficam porque não, as clínicas são particulares, então o que as famílias fazem? Elas entram no Ministério Público para conseguir que pague alguma atividade para o filho. Qual era a outra pergunta? Como se reconhece? Isso. Quer falar, Gi? Lucas? Não, acho que como tu trabalha com esse público e tu tem feito bastante auxiliado no diagnóstico de adultos, acho que tu pode falar. Tá, aí a gente vai falar de duas coisas diferentes. Tem o diagnóstico infantil e o diagnóstico adulto. O diagnóstico infantil, geralmente, os pais buscam a gente por algumas características. Ou não desenvolveu a fala, ou tem contato ocular empobrecido. Algumas crianças não se sentem muito à vontade no colo dos pais, né? Como se não fosse algo muito bom. Elas preferem ficar em locais mais rígidos, assim, colchão, na própria caminha. E tem diversas características. A intencionalidade compartilhada, a falta do brincar, enfim, tem várias marcos assim que a gente pode olhar. No diagnóstico adulto é um outro problemão, porque geralmente adultos com autismo que chegam até mim para diagnóstico têm um monte de outros diagnósticos associados que os médicos deram no decorrer da vida e desconsideraram o autismo. Seja bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, transtorno obsessivo compulsivo, que quando tu for ver e tu vai fazer a investigação desse paciente adulto, tu vai ver que é tudo questão do autismo. Porque pensa, tu nasceu numa sociedade de funcionamento neurotípico e tu é neurodivergente. E ninguém viu que tu é neurodivergente, mas tu tá nessa sociedade. Tu foi criando comportamentos adaptativos, mas a sociedade, ela é neurotípica. É comum tu desenvolver ansiedade, é comum tu desenvolver depressão, porque tu não tá numa sociedade que foi feita para ti. Então, é um pouco negligenciado isso ainda. Bom, tem muitos pacientes assim que chegam já cansadas, porque profissionais falaram que era outra coisa, algumas já fizeram tratamento farmacológico por muito tempo e não adiantou. E quando a gente focou no autismo em si, outra porta se abriu, né? Porque o diagnóstico de autismo, na verdade, ele é muito mais que um diagnóstico, ele faz parte da identidade da pessoa, ele faz parte da essência da pessoa. Quando eu entrego um laudo de diagnóstico para o paciente, é como se eu estivesse entregando a identidade dele, parte da identidade dele, ele se vê naquilo. Então, é muito importante que seja feito.
porque quando se faz também um diagnóstico de autista, era pessoa diferente, né? Ele era uma atividades, não teve problema escolar, né? Então, assim, foi crescendo com as suas dificuldades, mas porque antes o autista, até quando eu me formei, né, o que me passaram de autismo não usei para nada na minha vida, né? Que era que tu não podia encostar, que se desorganizava, né? Que eles não gostavam de carinho, né? Então, assim, tendo essa visão, né, de 20 anos atrás, lógico que tu não vai fazer um diagnóstico de autismo, só ia fazer se tu encostar, fosse aversivo quando, né, ao carinho, ausência de fala. Então, assim, não tendo isso, não era autista, mas era autista. Foi vivendo com muitas dificuldades, sobrevivendo, e daí na fase adulta, pegando um profissional com um olhar, né, direcionado a isso, conseguiu fechar esse diagnóstico. Lucas e Jerusa, eu tenho aqui uma pergunta da Natália, que é da segunda auditoria. Ela pergunta assim, ó, gostaria de saber os principais critérios de diferenciação entre a criança com DI e autista. Tem um filho diagnosticado com DI que frequentemente os profissionais ficam em dúvida se não poderia estar dentro do espectro autista. Tem como responder? Sim, é basicamente os critérios diagnósticos do DSM, é o que difere, né? O autismo, ele precisa ter um prejuízo persistente na comunicação e na interação social, não só em um contexto, tem que ser em múltiplos contextos. Precisa haver os padrões estritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Isso geralmente não tem no DI. Precisa ter um prejuízo clinicamente significativo na área social, ocupacional ou em outras áreas importantes de desenvolvimento. O DI, basicamente, deficiência vai ser na parte cognitiva. Pode ser que a parte social seja um pouco mais preservada. Acho que deu para entender um pouco a diferença. Acredito que sim. Não sei, deixa eu olhar aqui no Face para ver se tem mais algum questionamento. Não estou visualizando. Maria Emília, só permite? Claro, né, presidente? Não, é absoluto. Primeiro, agradecer, cumprimentar, evidentemente, né? Não, acho que eu queria dialogar um pouco com a ideia da doutora Maria Emília, essa questão de construir uma cartilha, um documento e tal, porque eu estou pensando se a gente pode contribuir com a Brigada Militar, porque eu fico imaginando, me colocando na situação do servidor da Brigada, um soldado, fazendo uma abordagem, né, numa pessoa autista. Sim. Então, talvez, se a gente tivesse essa ideia que a doutora Maria Emília traz, uma cartilha, enfim, talvez fosse... Eu não sei qual é o percentual, se existe esse dado, né, de pessoas, percentual de pessoas autistas que nós teríamos na sociedade, enfim, acho que como o diagnóstico ele é bem complexo, difícil, às vezes talvez esse dado, e também a política pública, né, tem pouco se dedicado a esse tema, né, como disse o Lucas, nós temos aí ações para pessoas com deficiência, né, cadeirante, deficiente visual, etc., mas o autista ainda a gente está muito embrionário nesse aspecto, né? Então, seria assim, só uma reflexão que eu acho importante, da gente tentar construir uma cartilha que ajudasse, né, os servidores da brigada, quando por ocasião de uma abordagem, ou aquelas regiões, né, digamos que a gente se dedicasse àquela unidade onde regionalmente, né, uma circunscrição de uma unidade da brigada em determinada escola, em determinada clínica, que há um fluxo maior de pessoas que frequentam, né, com essa questão do autismo.
por exemplo, lá onde tem aquela escola de surdo e mudo, bom, os servidores da brigada têm uma compreensão melhor sobre aquela atividade, então fica mais fácil de atender, né? Então, seria aqui uma sugestão apenas. Outra questão, que eu acho que dialoga um pouco com essa, né, e também em função daquilo que o doutor Amilcar também falou, nós temos servidor, como é que a gente pode melhorar a comunicação nossa, né, enquanto funcionários da Justiça Militar, com essas pessoas que, porventura, aportem aí, o doutor Ricardo, enfim, como é que eu posso melhorar a minha comunicação com ele, né? Claro que vocês já trouxeram um preâmbulo nisso, né? Tem algumas pessoas que já descobriram, que estou vendo a Andréia aqui, né? Já descobriram melhor, né, a comunicação com o doutor Ricardo, né? Mas, enfim, aqueles que estão mais próximos, certamente, mas eu, por exemplo, estou mais distante, Sim. às vezes não sei muito bem como agir, então não sei se tem, assim, como a gente pensar sobre isso. Obrigado. Eu acho Lucas, que, assim, antes, só, apesar Lucas, da gente... Oi. antes de falar, só deixa eu falar uma coisa. Além da brigada, os hospitais também precisam dessa cartilha, né? Porque eles não têm o menor, assim, ó, quando tu acha um que, sei lá, vou levei para a PUC, foi super bem atendido, né? A gente indica sempre porque vá no mesmo lugar. Porque quando chega um autista no hospital, eles não sabem como lidar, né? Então, assim, então além da brigada, os hospitais é importante também. E sobre a Deu, Lucas. comunicação, a gente tem algumas regrinhas, assim, algumas coisas que a gente usa para melhorar. Mas, partindo do pressuposto de que não existem dois autistas iguais e tem todas as variáveis, o ideal é tu perguntar para a pessoa o que poderia adaptar na comunicação com ela ou com eles para melhorar, né, esse clima e melhorar a própria comunicação, né? Porque cada um vai ter uma demanda diferente. Um vai ser hipersensível ao som, tu vai ter que falar um pouquinho mais baixo ou cuidar um pouco. O outro vai ser hipossensível, tu vai ter que aumentar um pouco mais a voz, se expressar de uma forma mais visível. Então, vai depender muito da pessoa, né? E lembrar que eles são mais concretos e tem coisas que a gente fala como gírias, que eles não entendem. Lucas, tu ficou falando, eu fiquei me lembrando da história da tua paciente, que ela falou no grupo, do comprar o X. Eles iam comprar X, pediram para ela pedir... a turma combinou ela e os colegas combinaram de comprar o X. Daí pediram para ela comprar o X. Ela ligou e comprou o dela. Sim. Né? E não comprou dos outros, porque não deram a informação para ela que era para comprar para todo mundo, né? Então, assim, eu entendi que era para comprar o meu X, fui lá e comprei. E daí as colegas ficaram bravas, né? Mas, assim... Um outro exemplo do meu amigo também. Eu tenho um amigo que é autista também. Aí, enfim, eu fiz uma cirurgia e precisei ficar em casa, enfim, de molho uns dias. Aí eu cheguei em casa, até a Jerusa estava junto, eu falei para ele, tô com fome. Ele, vou sair comprar comida. Daí eu, ok, vai sair comprar comida. Aí ele voltou, sei lá, 2 horas depois, eu morrendo de fome, perguntei, fulano, cadê o meu almoço? Ele, eu fui comprar comida para mim, tu não pediu? Eu não fui claro para ele de falar, eu preciso almoçar, eu preciso que tu compre o almoço para mim. Eu só falei que eu tava com fome. É a forma como diz e a forma como eles entendem, né? É importante a clareza, né? É importante tu dizer também com muita clareza o que tu tá querendo naquele momento e o que tu tá esperando, porque como a gente fala, se a gente fala uma coisa abstrata, e eu falei pro Lucas, mas tu não disse que tu queria comida, tu disse que tava com fome, né? Tu devia ter dito para ele, olha, tu traz para mim tal coisa, porque o que fica na entrelinhas eles não entendem. Mas por isso a colocação que eu fiz, de que eu acho que a gente tem que ter um esclarecimento, no caso nosso, mais com as pessoas que estão se relacionando, porque o autista em si, via de regra, tem um acompanhamento fora, né? Tem um acompanhamento da família e tal, mas no serviço não. E essa que é a dificuldade, né? Fazer essa interação, por isso que o meu questionamento em relação a como que a gente pode fazer isso de uma forma objetiva, né? Antes da Andréia, eu também queria colocar, eu fui olhar aqui na sala
o Dr. Ricardo já não está mais, acho que talvez tenha caído a internet dele. Mas o Ricardo, ele foi meu assessor e ele tem uma capacidade muito grande Estou de... aqui na sala. Ah, tá aí, Ricardo? Não Estou te aí. vi. Ah, O meu show. computador não está passando voz e eu passei para o telefone celular Ah, para que pudesse ser visto. então foi por Não está isso. passando vídeo. Tá certo. O Ricardo, me lembro, ele deve lembrar também, né, Ricardo? Quando ele foi trabalhar comigo, eu dei um trabalho lá para ele fazer, um inquérito, e aí ele veio, de posse daquele inquérito, né, para a gente faria uma correição ali, um termo jurídico, e, bom, ele simplesmente tinha decorado todo o inquérito. Eu tinha lido o inquérito, eu sabia o que estava ali, mas eu não tinha decorado o inquérito. Ele sabia tudo, palavra por palavra, do que tinha sido dito. E aí, isso fazia o quê? Uma semana, eu acho que ele estava trabalhando comigo. Bom, eu nunca decorei artigo de lei, embora, claro, aqueles mais comuns, né? Por exemplo, o furto, 155, 157, isso do Código Penal comum. Do militar, eu não sei até hoje. Né? O 171, lá do Código Penal comum, né? O 209 do Código Penal Militar, eu sei. Bom, o doutor Ricardo, na primeira reunião que nós tivemos lá, ele simplesmente decorou, acredito que quase todos os artigos, se não todos, do Código Penal Militar. Isso numa semana. Não, mas isso está no artigo tal e tal, tal. Então, só para a história, assim, ele tem essa capacidade, assim, né? E, ao mesmo tempo, é aquela ingenuidade, às vezes, que vocês falaram de sair, comprar comida. Bom, comprei para mim, né? Falou, ninguém disse que era para comprar para os outros, né? Aquela ingenuidade, assim, que vocês notaram, né? Enfim, de colocar as coisas assim, sem, às vezes, como é que eu vou dizer aqui? Daqui a pouco, sem algum filtro, alguma coisa, mas sem um filtro social. Isso. É aquela coisa ingênua, assim, né? Aquela pureza de colocação das coisas, assim, que a gente tem que entender, né? Às vezes tem que não, é assim mesmo, faz parte, né? Faz parte daquele quadro ali, enfim. Mas eu queria só relatar isso aí, que o Dr. Ricardo decorou numa semana aquilo que eu não havia decorado em 4 anos aqui no tribunal, né? Que eram os artigos do Código Penal Militar. Andréia, vai lá. Boa tarde, bom dia a todos. Bom dia. Eu conheço crianças aqui na volta onde eu moro, que é uma comunidade de baixa renda, né? E essa criança, ela estuda em escola municipal. Com a pandemia, ela já tinha um tratamento diferenciado com os professores na escola municipal, mas não é aquele tratamento que seria o adequado para uma criança que tem o diagnóstico de DI, que não chega a ser o autismo. Mas com a pandemia, eu observei que ele está tendo muita dificuldade em aprendizagem. Ele estava antes aprendendo devagarinho, mas estava aprendendo. Agora, como todo mundo está estudando remotamente, para essa criança aprender, está sendo mais difícil, porque entra numa sala com várias crianças falando ao mesmo tempo, uma professora tentando explicar, e eu vejo que aquilo deixa ele, não é agoniado, ele fica, que ele não consegue. Ansioso, ele quer fazer as coisas, mas ele quer participar e não consegue. E com a pandemia isso está piorando muito, né? E eu vejo que as escolas municipais estão tentando se interagir porque tem crianças na rede municipal e estadual que são de baixa renda, nós temos consciência disso. E não tem tratamento assim, a não ser particular, como a senhora falou ali, as clínicas particulares, e muitos não têm condições de procurar esse tratamento. Aí como que fica? Eu pergunto. O que esses pais vão fazer? Vão ter que entrar na justiça para poder ter esse auxílio? Isso é bem complicado, né? E falando que
eu comecei a conviver depois, assim, conheci o Ricardo, nosso colega, e eu vejo que eles são Infelizmente, muito sim. carinhosos. Olha, o Ricardo, eu tenho um amor assim imenso por ele. Eu conheci ele há pouco tempo, mas assim, eu vejo que ele tem uma sensibilidade, uma preocupação com o outro que muitas pessoas não têm, sabe? E aí eu vejo que é diferente, é um carinho que eles não gostam de receber carinho, mas eles dão carinho para gente. Eu posso percebê-lo e perceber É isso. que a gente interpreta o carinho de algumas formas. Para a gente, dar carinho ou demonstrar amor é abraçar, é beijar, é dar contato físico, né? E quando, na verdade, não é só isso, né? Às vezes um ato, uma palavra é muito mais do que o amor mesmo, né? Um toque, às vezes eles vêm, te tocam, ele é um toque deles de forma diferente, mas é a forma deles nos acarinhar. Eu prestei atenção nisso já. Então, eu acho que a divulgação em escolas municipais, estaduais, eu acho que o governo tinha que ter um pouquinho mais de sensibilidade com isso, para poder ajudar as pessoas de baixa renda, porque é difícil, eu vejo, porque onde eu moro, aí eu vejo as pessoas na minha volta que não têm condição de procurar, sabe? E isso é muito difícil, não tem essa divulgação bastante. Desculpe. E sem falar a luta que é conseguir, né? A demora. E partindo do pressuposto de quanto antes melhor começar o tratamento, a gente já perde um monte de oportunidade para trabalhar ali. E os pais também, né, sofrem com isso, porque eles ficam ansiosos, porque eles não sabem como tratar, como lidar, o que eu vou fazer, meu filho não está evoluindo, está regredindo, então isso é muito complicado. E a gente sabe não sei se é a internet que está ruim. Sim. E eu agradeço pela palestra de vocês, que está muito, olha, super interessante. Obrigada. Capaz, quando precisar. Estamos às ordens. Está sem som. Está sem som. Esse é um probleminha que nós temos. É que está marcadinho ali o microfone, bem marcadinho que está fechado, mas não. Mas a gente não olha. Eu acho que não há mais questionamentos. Não vi nem aqui, nem no Face. Eu só quero complementar o que ela estava falando. É muito triste, né? É muito triste tu cair no teu colo um diagnóstico e tu não ter condições de pagar um tratamento e não ter clínicas que possam fazer sem custo, né? Então, assim, é muito triste isso, né? Mas é a nossa realidade, infelizmente. Tem uma mãozinha levantada ali, Lisiane Daniel, para fazer uma pergunta, é isso? Sou eu. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta, só para contar. Quando o Ricardo ingressou no tribunal, nós não sabíamos, ele entrou pelas cotas do concurso de assessor judiciário e a gente não sabia quem viria, né? Se seria uma pessoa encadeirante, seria uma pessoa um deficiente visual, alguma coisa assim. A gente não tinha noção. E chegou o Ricardo. E a gente não sabia, a gente não viu nada, a gente não tinha conhecimento nenhum, também nem passou pela nossa cabeça que podia ser uma pessoa autista. Chegou o Ricardo e a gente, conversando com ele, a gente não viu nada e ele não disse nada. Então, o diretor-geral da época, conversando com ele, perguntou para ele, Ricardo, o senhor tem alguma deficiência física? E ele disse, não. E foi embora, entendeu? E a gente ficou assim... Ele disse que não, mas ele não disse também o que era. Daí, tipo assim, não... Mas não perguntaram para ele. A tua pergunta foi se ele tinha deficiência não física. Foi pergunta. Exatamente. Ele respondeu o que foi perguntado, né? E daí é muito legal isso, depois que a gente entendeu, né? Eu também falei algumas coisas de sentido figurado para ele lá na sala,
A gente estava brincando, todo mundo dando risada. Eu disse para ele assim que ali todo mundo era louco. E eu achei que ele não gostou da minha piada, porque ele não riu nem nada, e ele disse que ali achava que não. A gente não estava entendendo. Daí depois que a gente foi entender e tal, não deveria ter falado sentido figurado algumas coisas. E foi muito legal. Era isso. Teve um Geralmente. paciente uma vez que a gente estava conversando, enfim, aí eu falei, eu tenho que correr atrás dos seus papéis. E ele deu uma bugada, assim, tipo, como assim papel corre, tem que correr atrás? E eu me lembro muito do filme da Temple, que ela é uma autista, ela é uma senhora hoje, né, trabalha, é uma veterinária, e o filme vai explicando o pensamento concreto dela, né? Então, assim, quando ela foi para a faculdade, ela desenvolveu uma máquina do abraço, porque isso era uma coisa que acalmava ela. Então, toda vez que ela ficava muito nervosa, ela ia lá para a máquina do abraço. E daí, tudo que passa no filme explica a forma do pensamento concreto dela. E o tio ou a tia disse para ela, vamos dormir que amanhã a gente acorda com as galinhas. Daí ela já se imaginou ela num puleiro fazendo có, 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 porque eles são muito concretos, né? Mas assim, são muito inteligentes, né? E o que eles se propõem a fazer, eles fazem muito bem feito. O Ricardo é 01 da turma dele, de curso de assessor. E ele era procurador, eu acho que ele era procurador no município aí, se eu não estou equivocado. Também era 01. Não, ele é muito, eles ainda no foco de interesse, meu Deus, eles são maravilhosos. O segredo está na gente dar oportunidade, né? A partir do momento que a gente dá oportunidade, até para eles se desenvolverem, só vai. Doutor Flávio, está com a mãozinha aí levantada. Não, bom dia a todos. Bom dia. Queria só fazer um comentário sobre essas nossas discussões que temos feito no último período, né? E que eu acho que o tema de hoje se propõe, se encaixa bem num entendimento dessa questão que a gente vem discutindo em vários temas em relação a perceber o diferente, né? Eu acho que essa é uma questão principal de uma dica, né? Ou uma cartilha, né? Começar por isso, assim, de que a gente tem que estar alerta para perceber e aceitar o diferente. E assim, queria, agradecendo aí a contribuição da doutora Jerusa e do doutor Lucas em relação a trazer esse tema e a trazer essas reflexões que fazem parte do dia a dia de vocês e que do nosso não faz parte, né? Então, a gente tem essa dificuldade, assim, no convívio com as pessoas, mas acho que fica para nós todos aqui nessa sala, somos servidores públicos ou estagiários, né? E eu acho que o grande desafio para nós todos e todas é essa questão. Não nos é permitido não ficar alerta para o diferente, seja ele, e ainda mais assim, no que a doutora Jerusa e o doutor Lucas nos trouxeram hoje, né? E os depoimentos que a gente teve aqui, em especial da doutora Milka e outras pessoas que convivem com isso, num problema como essa questão do autismo, porque nós todos fomos, na nossa formação, a gente foi perceber ao longo do tempo que o autismo existe, mas percebe que a gente assim, tem essa questão do o autista, a autista, como se fosse uma coisa bem específica, né? Do exemplo que a Lisiane trouxe em relação à questão da deficiência física. É ali, tem um problema
uma questão de uma formação que não foi completa na perna, no pé, na mão, no braço, e a gente percebe isso, quer dizer, o que eu entendi de hoje é que o autista não tem essa fórmula, né? Não tem cara. Não tem essa questão assim de que, bom, a gente identifica como a gente identifica um obeso, como a gente identifica uma pessoa que teve paralisia infantil, por exemplo. Né? Não tem... Síndrome de Down. Se a gente não tiver ligado, olha, sabe. Se a gente não tiver ligado para entender o diferente e perceber que aquela pessoa tem questões que não é, e a gente é muito cartesiano, né, como gosta de dizer o Coronel Brum, né, é muito da caixinha, então se está fora da caixinha, principalmente nós que vivemos aqui numa cultura muito presente, numa cultura militar, né, numa cultura nossos jurisdicionados são brigadianos e membros do Corpo de Bombeiros Militar, então a gente está, muitos dos que aqui trabalham também têm essa formação, e a nossa formação também nos nossos cursos, né, de graduação, ela é muito na caixinha, é a caixinha do advogado, é a caixinha do comportamento das partes, que tem que ser assim, que tem que ser passado, e às vezes a gente não percebe essa questão do diferente. Então, acho que, para mim, fica isso, de várias discussões que nós fizemos nos últimos meses, né, de que nós temos que estar muito ligado para perceber, entender e acolher o diferente também no nosso trabalho, com os nossos usuários e também com as pessoas que convivem conosco, né, nos outros ambientes que não trabalham. Então, eu queria só deixar essa reflexão e agradecer aí a contribuição da doutora Jerusa, do doutor Lucas, em nome da direção-geral, que tem essa responsabilidade. Não era eu o diretor-geral na época em que o Ricardo, com todo respeito, Coronel Dirney, mas é uma coisa que eu vejo que eu também poderia muito bem ter cometido essa gafe, porque a gente espera isso, né? Uma pessoa que passou num concurso para na cota de pessoa com deficiência, tem que apresentar essa deficiência, e essa deficiência ela tem que ser, essa pessoa tem que ser visível para mim, eu tenho que perceber. Se eu não perceber, né, não é para aquilo que eu entendo, né? Sim. Pelo que eu alcanço. Mas assim, ó, a gente está à disposição, se quiserem ajuda para fazer essa cartilha. Mas era exatamente o que eu ia perguntar. Eu leio pensamentos. A gente está à disposição, o que vocês precisarem, né, e a gente puder ajudar, podem contar com a gente. Eu digo mesmo. Eu estou falando por nós. Está representando. Uhum. Não, mas eu agradeço muito, Jerusa e Lucas, me permito que chame vocês assim, Claro. nessa informalidade, porque eu acho que esse nosso encontro é importantíssimo, claro, mas não é o suficiente para que a gente possa elaborar uma orientação, podemos dizer assim, né, nesse sentido. Então, eu quero agradecer até ao doutor Amilcar, que quando a gente conversou, ele disse, não, eu tenho os profissionais para trazer, para falar sobre o assunto. E que bom que foram vocês e que vocês estão nos colocando se disponibilizando a nos ajudar, porque nós precisamos, realmente precisamos. São assuntos técnicos, né? Sim. E que refogem da nossa área. Então, eu vou agradecer muito se puder contar com a colaboração de vocês. Estamos à disposição. Essa live está sendo transmitida pelo Facebook, e eu tenho a impressão que também depois o Marcelo vai colocar no YouTube, né? Porque o nosso sistema aqui não permite duas redes de transmissão ao mesmo tempo, né? Depois coloca no YouTube, e aí a gente disponibiliza aí para vocês, né, o canal ali, até para
fazer a divulgação, né? O YouTube é sempre atual, né? Embora Sim. a live tenha sido transmitida um mês atrás, a gente está sempre assistindo ali, né? Eu gosto muito do YouTube e assisto muitas palestras assim pelo YouTube. Às vezes coisas que já foram dadas há 4 meses atrás, a gente está assistindo. Bom, da minha parte era isso, doutora Maria. Se a senhora não tiver mais nada, eu vou passar a palavra para o presidente, então, doutor Fábio, para fazer o encerramento aí, desde já, agradecendo a Jerusa, né, e ao Lucas, o nosso chamado aí, né, e prazer em conhecer o Lucas, que eu ainda não conhecia, mas a Jerusa já somos parceiros aí de anos, né? Verdade. Então, desde já, então, passo a palavra para o doutor Fábio para fazer o encerramento. Muito obrigado. Só me resta, de fato, agradecer, né, cumprimentar. Eu tenho sempre dito aqui aos nossos palestrantes, né, o nosso cumprimento, e não é pelo dia de hoje, né, mas pelo trabalho que realizam, porque esse trabalho é um trabalho de muita dedicação, muito esforço, né, que exige, né, uma capacidade muito grande de doação. Então, quero parabenizar o Lucas, a Jerusa, pelo trabalho que realizam, né, tão necessário no mundo de hoje, né? Cuidar das pessoas é cada vez mais desafiador nesse mundo pandêmico que estamos vivendo e pós-pandêmico, que é o que nos aguarda aí logo ali, se Deus quiser, né? Então, me resta assim agradecer, cumprimentar a iniciativa do doutor Amilcar, da doutora Maria Emília, também agradecer a presença das pessoas que ficaram aí conosco nessa manhã de hoje. Certamente estamos mais enriquecidos e mais tranquilos, né? Em especial está aí o Ricardo, o qual eu vejo aqui, né? Uma pessoa que fez a gente conhecer melhor, né, essas questões que são extremamente importantes, né? E como encarar a realidade das diferenças, como disse aqui o Flávio, né? O respeito às diferenças é extremamente rico. Então, registro aqui também os agradecimentos das mais diversas pessoas que estão aqui no bate-papo se manifestando. Enfim, espero que vocês levem a justiça militar no coração de vocês, tenham a justiça militar como a casa de vocês, um local onde pode desfrutar do crescimento pessoal, institucional, enfim. Nós aqui procuramos ser, evidentemente, né, tentamos ser o mais acolhedor possível e tratar as pessoas com o máximo respeito. Então, sintam-se abraçados, sintam-se agradecidos, né? E, como eu disse, espero que tenham, lá no início, como eu disse, espero que tenham sido acolhidos aí por todos nós. Então, um grande abraço, eu deixo aí a Jerusa e o Lucas, caso queiram fazer uma manifestação final, mas estou aí agradecendo em nome de todos aí por essa brilhante manhã que todos tiveram. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite, né? É a segunda live que eu participo. Eu não gosto muito de participar porque eu fico com vergonha, né, de falar ao público, mas eu não podia negar um convite do Amilcar, né? Não tinha como, né? Então, quero agradecer, me colocar a clínica, colocar o Lucas, que depois ele vai falar, à disposição, e o que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente. Obrigada. Eu também queria agradecer, dizer que momentos como esses são muito importantes, né? Como vocês viram, tem que partir da conscientização para a gente conseguir fazer algo, eu acho que é a premissa, né? E como a Jerusa já me colocou à disposição, também estou à disposição. Abraço a todos. Abraço. Abraço, beijo. Obrigado mesmo. Um grande abraço. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado.